E aí, pessoal, como vocês estão? Continuando a explicação aí da linha do for, a gente tem o for aninhado. É, esse nome mesmo. Aninhado. É nome complexo para quando a gente tem um for dentro de outro for. Ou melhor, um for dentro de outro for. Agora sim, agora ficou certo. Então, vamos lá. Esse for aqui geralmente a gente usa para quando a gente precisa andar por dentro de uma matriz, né? Então, o número de fors que a gente vai ter vai ser igual ao número de dimensões da matriz. Então, por exemplo, uma matriz 2 por 2, a gente tem dois fors, um para linha, um para coluna, né? Ou pensando em plano cartesiano, eixo x e eixo y. Para mais dimensões da matriz, a gente precisa de mais fors, né? Então, lembrando que é um for para cada dimensão e cada for tem o seu próprio índice, né, de controle. No caso aqui eu coloquei linha e coluna para facilitar a gente entender como funciona. E como eu expliquei no vídeo anterior sobre o for utilizando while, eu vou fazer da mesma forma aqui para ficar mais fácil de entender como funciona o for aninhado. Então eu vou explicar o for aninhado utilizando o while, que aí fica mais fácil visualizar o que está acontecendo, tá? Lembrando que, por exemplo, esse conjunto while funciona exatamente igual a esse conjunto for. E este conjunto while, junto com essa linha aqui, funciona exatamente como este for. Viu? Ó, o vídeo passado eu disse para vocês o quão é mais fácil visualizar tudo o que acontece no for, as variáveis de controle, a pergunta, os incrementos, ó, tá tudo nessa linha aqui, ó. Nesse while aqui, ó, eu tenho o linha, while, um monte de coisa dentro do while e lá no final o linha mais mais. Por isso que é muito mais fácil usar for. Mas como vocês não entenderam direito esses três parâmetros do for, eu vou fazer usando o while, que fica fácil visualizar o que está acontecendo. Então vamos lá. Nesse programa aqui, a primeira coisa que eu faço é linha igual a zero, coluna igual a zero. Certo? Que seria a mesma coisa aqui do for. Entrando no for, eu tenho a condição inicial, né? Que seria essa condição inicial aqui, linha igual a zero. Depois eu tenho a pergunta, né? Que seria a pergunta do while. Linha é menor que 2? Linha está valendo 0, 0 é menor que 2. Ok, então eu entro dentro desse primeiro looping. Dentro desse primeiro looping, eu tenho a condição inicial do segundo for, né? Ou, no caso, a condição inicial desse segundo while. Coluna igual a 0, coluna já está igual a 0. Faça enquanto a coluna for menor que 3. Coluna vale 0, 0 é menor que 3? Sim, então eu entro, né? Aqui também é a pergunta, ó. Coluna menor que 3, eu entro dentro do looping. No looping eu vou simplesmente exibir, ó, L, dois pontos, o número da linha, C, dois pontos, o número da coluna. Então o que vai aparecer na tela aqui para mim? L, dois pontos, o número da linha vale 0, C, dois pontos, o número da coluna que vale 0. É isso que vai aparecer na tela. Deixa eu dar um espacinho aqui, pronto. Ok? Feito isso, ele vai incrementar a coluna. Ó. Incrementa a coluna passa a valer 1. Venho para o final do while, isso aqui lembra, é um looping, é uma repetição. Eu vou ficar repetindo aqui enquanto essa condição for verdadeira. Quando a condição for falsa, eu saio desse while aqui. Então, cheguei no final, eu faço a pergunta de novo. Coluna é menor que 3? Quanto vale coluna? Coluna vale 1. 1 é menor que 3? Sim, 1 é menor que 3. Então, novamente, exibe L, dois pontos, o valor da linha, C, dois pontos, o valor da coluna. Quanto vale coluna? 1. Beleza. Próxima linha, coluna mais mais. Coluna passa a valer 2. Cheguei no final do while. Faço a pergunta de novo. Coluna é menor que 3? 2 é menor que 3? Sim. Entra dentro do while. Ops. Printf exibe. Linha dois pontos, vale 0. C dois pontos, vale... lembrando que eu estou pegando... Deixa eu colocar em
colorido, 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 colorido. Aí, agora acho que fica mais fácil visualizar. Então, linha vai vir para cá, no lugar desse %d, e o valor da variável coluna vai vir no lugar desse %d, ok? Então, vamos lá. Coluna vale 2, aqui 2. Coluna mais. Coluna passa a valer 3. 3. Cheguei no final do while. Faz a pergunta de novo. Coluna é menor que 3? 3 é menor que 3? Não. 3 não é menor que 3. 3 é igual a 3. Portanto, eu vou sair desse while. O que eu tenho no final desse while? Linha mais. Linha passa a valer 1. Próxima linha é o final deste while. Então, eu faço a pergunta. Linha é menor que 2? Sim, porque linha vale 1. 1 é menor que 2. Então, eu entro de novo no while. O que eu tenho aqui? A condição inicial do for, tá vendo? Ó? Então, na segunda vez que eu entrei no for, nesse for aqui, ó, eu tenho que executar a condição inicial porque eu estou reiniciando esse for. É a mesma coisa aqui, ó. Eu entrei dentro do while, eu coloco coluna igual a 0. Coluna igual a 0. Chegou no while. Coluna é menor que 3? Coluna vale 0. 0 é menor que 3? Sim. Então eu entro. Exibo. L, 2 pontos. Qual é o valor da linha? Linha vale 1. Linha vale 1. E o próximo é C, 2 pontos. Qual é o valor da coluna? A coluna vale 0. Então 0. Ok? Próxima linha, coluna mais. 1. Cheguei no final do while. Cheguei no final do while, eu faço o quê? A pergunta. Coluna é menor que 3? Coluna vale 1, 1 é menor que 3. Então eu continuo, eu entro novamente no while. Printf. L, 2 pontos, linha vale 1. Coluna vale quanto agora? Coluna vale 1 também. Então, coluna vale 1. Executei o printf, faço coluna mais. Coluna vale 2. Cheguei no final do while. Faço a pergunta. Coluna é menor que 3? 2 é menor que 3? Sim, 2 é menor que 3. Então, continuo executando o que está dentro do while. Que é o printf, linha vale 1 e coluna vale 2 agora. Certo? Coluna vale 2. Coluna mais. Coluna passa a valer 3. Cheguei no final do while. Faço a pergunta. Coluna é menor que 3? Não, 3 não é menor que 3. 3 é igual a 3. Então, a gente sai do while. Saindo do while, a próxima linha que a gente executa é linha mais. Linha mais. Linha passa a valer 2. Cheguei no final desse while externo. Então, eu faço a pergunta. Linha é menor que 2? Não, linha não é menor que 2. Linha é igual a 2. Portanto, eu saio desse while também. Saindo desse while, acabou o meu programa. Então, vocês podem ver aqui que o for é uma forma simplificada de escrever um while quando você sabe o número de vezes que o programa vai executar vai se repetir, né? Então é bem mais fácil você colocar tudo em uma linha só, utilizando for, do que fazer essa bagunça toda aqui com while. Então a única coisa que vocês têm que prestar atenção é esses 3 parâmetros que existem dentro do for. E lembrar que fazer essa associação, né? Esse primeiro parâmetro eu executo apenas uma vez, que é quando eu cheguei na linha do for. Esse segundo parâmetro é uma pergunta. Então é a pergunta que vai decidir se você continua dentro do for ou sai do for. E esse terceiro parâmetro é o seu controle, porque é ele que vai verificar quantas vezes você já executou o for. Então normalmente a gente usa como incremento, né? Mas pode ser decremento, como eu mostrei no exercício anterior também, tá? Então ou é incremento ou decremento para a sua pergunta aqui do for, né? Da sua variável de controle, que vai decidir se você continua ou sai do for. E quando você tem um for dentro do outro, o funcionamento do for é o mesmo, não muda, né? Toda vez que você chegar aqui,
ele vai zerar a coluna. Mas uma vez que ele fez isso aí, ele continua executando o for, né, que seria só isso daqui. Essa parte aqui está fora, a condição inicial você não executa mais, você executa apenas uma vez. Então, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, pode pausar o vídeo, ver ele de novo, voltar, escrever o programa e ver como funciona acompanhando aí passo a passo. E, obviamente, também vocês podem mandar mensagem para mim perguntando, falar o que vocês não entenderam direito. E é isso aí. Ah, só um detalhe, né? Como vocês podem ver aqui, ó, a gente andou pela linha 0, a coluna 0, 1, 2, e na linha 1, a coluna 0, 1, 2. Ou seja, é uma matriz 2 por 3, né? Duas linhas e 3 colunas. E a gente andou por todas as posições dessa matriz. Então é isso, para isso que serve um for aninhado, para você visitar endereço por endereço da matriz. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Até mais. Abração.